Glória a Jesus. Aleluia. A honra, a glória, o poder e o louvor seja a Ele, o nosso Rei Jesus. Ainda de pé, meus queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3, o verso 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1. Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Vamos ler novamente. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Oremos mais uma vez. Querido Pai, Senhor, aqui estou eu diante da Tua face, Senhor, como Teu mensageiro, como Teu porta-voz. Pai, Tu sabes que em mim mesmo não há qualificação alguma, nem mesmo para estar aqui à frente, mas que pela Tua misericórdia, infinita bondade, eu estou aqui ocupando, meu Pai, com esse lugar tão maravilhoso, e que é um privilégio para mim, uma honra para mim estar aqui no Teu serviço. Mas, Deus, quero Te pedir que o Senhor considere o fato de que eu, meu Deus, não sou nenhuma sumidade, não tenho inteligência, não tenho aptidões, meu Senhor, para poder explanar sobre a Tua palavra, falar de Ti. E é por esta razão, ó Deus, que eu me submeto à Tua vontade neste momento, pedindo que o Senhor me dê da Tua graça, e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor leve em consideração, meu Deus, que diante aqui de mim, aqui no Teu altar, está o Teu povo, são as Tuas ovelhas e ovelhas do Teu pastoreio. Ó Deus amado e querido, tem misericórdia de mim nesta hora, Pai, para que eu possa falar exatamente aquilo que o Senhor quer que eu diga. E, Deus, trabalha nos nossos corações e também nas nossas mentes, abrindo-as, ó Deus, para que nós possamos entender tudo aquilo que Tu tens para falar. Pai, recebe esta glória que é somente Tua, não é do homem. A palavra é Tua, a mensagem é Tua e a glória também é Tua, para o louvor e adoração do Teu nome, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos sentar, queridos. Vamos lá? Apenas um versículo, um trecho. Eu vou tentar ser breve. Mas antes disso, eu queria contextualizar esse texto aqui. Então, vamos lá. A cidade de Filipos era uma província romana lá na Macedônia. E a igreja de Filipos, essa igreja para a qual Paulo escreve, ela foi fundada pelo apóstolo na segunda viagem missionária dele. Também no sentido de contextualizar, em Filipos, ele não tinha um núcleo judaico, ou seja, um número de judeus expressivo. Esse número era muito reduzido. E por esta razão mesmo não havia sinagogas em Filipos. É interessante isso. Quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária e chega até ali, e vamos lembrar lá em Atos, quando ele tem aquele sonho, aquela visão, e que ele recebe, ele recebe de Deus a visão, dizendo assim, aparece um varão macedônio, ele passa a Macedônia e ajuda-nos. Pois é, ele cumpriu esse objetivo, e chegando lá, ele começa a fazer a obra, a pregar. Como não tinha sinagogas, Paulo pregava como de costume, nas praças, nos lugares públicos. E os primeiros membros desta igreja foi a Lídia, a vendedora de púrpura, se lembram dela? Paulo, ela aceita a mensagem do Evangelho, ela se converte, e o carcereiro, que guardava Paulo e Silas na prisão, E quando há aquele tremor de terra dentro da prisão e as celas todas se abrem, e aí o carcereiro apavorado quer se matar,
Paulo disse, não te faça mal algum, estamos todos aqui. Né? E depois disso, o carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa, trata das feridas dele, ali eles são batizados, ele e a família toda. Então, esses foram os primeiros membros. 10 anos depois, quando Paulo está preso em Roma, ele escreve essa carta. 10 anos depois. E esta igreja, irmãos, era uma igreja muito chegada ao coração do apóstolo, porque era uma igreja que constantemente cooperava com ele. Tanto é que esta carta aos Filipenses, ela foi escrita para agradecer pela oferta que ele tinha recebido deles ali. Então é uma carta onde Paulo fala muito na primeira pessoa, né? Ele não é uma carta dirigida assim a uma comunidade, é uma carta muito pessoal e é conhecida como a Epístola da Alegria, porque embora Paulo estivesse acorrentado a um soldado, né, da guarda pretoriana, ele manifestava a alegria de saber que aqueles irmãos continuavam firmes. E detalhe importante, essa carta aos Filipenses não foi motivada por nenhuma intercorrência dentro da igreja. Tinha lá uma rusgazinha lá com a Evódia e com a Sintique, entendeu? Que as duas não se ficavam direito. E aí Paulo até dá um puxão de orelha nelas, olha lá, vocês duas aí procurem andar no mesmo espírito. Né? Tirando essa rusgazinha, a igreja era tranquila. Né? E Paulo tem o propósito dessa carta, ele é de agradecer, tá, por toda a cooperação deles e manifestar o desejo dele de estar um dia ali em Filipos, novamente. Né? Muito bem, dito isso, né, vamos para a parte que realmente o Senhor me mostrou, porque, como eu falei aqui, Paulo inicia a carta dizendo assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. E depois ele diz logo a seguir, e não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas. Então, nesse trecho aqui, que parece até Paulo encerrando a carta, quando de fato não foi, parece que ele estava querendo já encerrar a carta, mas ele se lembrou de outras situações e acabou continuando. Mas nessa parte aqui, Paulo mostra duas situações. A primeira é que ele diz assim, finalmente, sobretudo, acima de qualquer coisa, regozijeis no Senhor. Essa é a primeira coisa que ele fala para a igreja. Um cara que estava preso, acorrentado, né, cerceado da sua liberdade. E ele diz assim, sejam felizes, alegres no Senhor. Inundem-se dessa alegria. E a outra coisa que ele diz é quando ele manifesta a toda a igreja a responsabilidade dele de continuar aquela toada, mostrando para a igreja que ela não pode arredar o pé dos princípios já estabelecidos. E aí ele fala assim, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Então ele fala assim, para mim não é problema nenhum ficar repetindo a mesma coisa. E ele explica por quê. Para a vossa segurança. Para a vossa segurança. Então, nesse sentido, é que eu queria abordar hoje aqui a questão da alegria e a questão dessa segurança que Paulo alardeia aqui. Se ele está falando que precisamos nos ater a estes princípios para que nós fiquemos seguros, é porque se nós não observarmos, corremos perigo. Então, sobre isso nós vamos falar aqui nessa meditação da manhã. Então, a alegria cristã, ela é centrada em Cristo. Óbvio. Jesus foi glorificado como Deus, Salvador, exemplo e Senhor. Portanto, devemos nos regozijar nele. Ele deve ser o nosso prazer, nossa mais preciosa possessão e nossa mais intensa ambição. Paulo reafirma para a igreja o tema básico dessa carta, a alegria. Engraçado, mas ele estava preso, cerceado de liberdade total, acorrentado a um soldado da guarda. A alegria cristã não é ausência de problemas, nem circunstâncias favoráveis.
A alegria cristã está centrada não em coisas ou situações, mas na pessoa de Cristo. Ele é a nossa alegria. Nossa alegria é cristocêntrica. Essa verdadeira alegria nos capacita a vencer as ondas revoltas das circunstâncias adversas, porque essa alegria vem de um consistente relacionamento com o Senhor Jesus. Preste atenção numa coisa, que nós precisamos, todos nós, a começar desse púlpito aqui, precisamos entender que quando falamos eu estou alegre com Cristo, é porque nós estamos alegres mesmo. Mas eu deixei em casa a minha esposa enferma, ou um ente querido à beira da morte, ou até mesmo passamos por um luto, desemprego, qualquer revés da vida. E aí você chega e diz, eu estou alegre com Jesus. Como é que isso funciona? Na prática, porque na teoria é uma maravilha, é uma bênção na teoria. Mas como é que funciona na prática? Como é que eu me desligo dos reveses da vida para dizer que eu estou alegre, sem parecer um hipócrita? Sem parecer um hipócrita. Aí que está o segredo da questão, meus irmãos. É quando nós transferimos para a pessoa de Jesus tudo aquilo que nós pensamos, que vemos, que acreditamos, que somos. Nós convergimos na pessoa de Cristo toda a nossa atenção. E quando nós fazemos isso, aí realmente estamos alegres. Por quê? Porque Jesus é o supridor das nossas necessidades. Na oração que fizemos agora há pouco, nós dissemos, Jesus, Senhor, Tu és a nossa porção. A nossa porção. Quando a gente declara para Deus, Deus, Tu és a nossa porção, é o seguinte, a nossa subsistência, e aí eu falo não somente do lado material, não, eu estou falando mesmo do lado sentimental. A nossa subsistência, ela provém das Tuas mãos, Senhor. É o Senhor que dá significado à minha vida. E quando Deus permite que determinadas situações ruins cheguem até nós, a nossa atenção está tão focada na pessoa de Jesus, ou seja, Ele é a pessoa mais importante da nossa existência, que o que está acontecendo ao nosso redor não nos abala. Pode parecer surreal um negócio desse, pode parecer algo, mas Cleiton, é estranho. Como é que eu... É meio complicado, Cleiton, eu projetar uma alegria quando as situações à minha volta está tudo desmoronando, está tudo caindo. Mas aí eu falo para vocês, vamos voltar para as Escrituras, vamos olhar para Jó, vamos ver o que aconteceu com Jó. Quando Jó faz aquelas referências que ele faz ao perder seus filhos, perder seus bens, gente, o cara foi desestruturado. Ninguém aqui pode negar isso. Ele foi completamente arruinado em todos os aspectos. Não teve uma área da vida de Jó que não fosse afetada. A mulher dele não dava bola mais para ele, perdeu os amigos, ele era juiz, deixou de ser respeitado, perdeu os bens, perdeu os 10 filhos. O cara teve perdas terríveis. Mas ele fala que o Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele há de se levantar sobre a terra. O foco de Jó estava em Deus, é nele. E embora ele estivesse sofrendo, chorando, gemendo e reclamando também, o foco dele estava em Deus, na pessoa dele. Deus era a porção dele. Então, Paulo está dizendo aqui, gente, a alegria, ela vem dessa transferência. É algo fácil? Claro que não. Você faz sozinho? Obviamente não. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso sozinho. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas se você quer experimentar a verdadeira alegria, tá? É alegria no meio da tribulação, alegria no meio da complicação, alegria no meio da dúvida. Só tem uma maneira, irmão, minha irmã. Transferirmos para a pessoa de Jesus
Tudo aquilo que nós somos, projetamos, vivemos, fazemos, é tudo nele. E se nós fazemos assim, aí nós vamos experimentar essa alegria, porque nos desprendemos. Nós nos desprendemos das coisas desta vida. Não que isso vai passar de forma incólume, né? Nós vamos não dar importância, não é isso. Elas vão nos afetar, claro que vão, como afetaram Jó. Ele reclamou, gente. Pense você que Jó ficou o tempo todo cantando corinhos, louvores a Deus. Oh, que chaga maravilhosa, oh, essa coceira abençoada. Não, ele reclamou. Ele chegou a falar coisas duras para Deus. Tanto é que Deus deixou desabafar bastante. E lá no final falou, bom, Jó, agora senta aqui, cinja-te como homem e eu vou me cingir como Deus. E você é igual a mim, então vamos discutir agora. Agora vamos conversar, vamos bater um papo. Então, queridos, o que Paulo, quando ele fala nesse pedaço aqui, quando ele se refere à alegria, ele quer dizer exatamente isso. Que nós venhamos a transferir para a pessoa de Jesus todas as situações. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso aqui na frente. Mas ele fala sobre uma segunda coisa, né? Aliás, também nesse versículo, nesse texto que nós lemos, nessa parte que eu comentei agora, nós temos um corinho que nós cantamos muito. Olha só como é que nós somos terríveis. Nós cantamos isso e nem sabemos que estamos cantando. Está lá, igual papagaio, mas não está sabendo o que está se cantando. Tem aquele corinho, querido, nós fazemos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, está nele. E a gente canta isso aqui. Nós cantamos isso aqui. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos entender melhor. Calma lá. Em segundo lugar, um método pedagógico muito bom de ensino é quando você repete as coisas. Viu? Lembra da escola? Tem que decorar essa lição. Meu Deus, a prova é amanhã. Aí você faz um decoreba, né? E está ali, decora, repete aquilo 1.500.000 vezes. Ninguém tem uma mente privilegiada como o nosso irmão Carlos aqui, mas eu era na base do decoreba mesmo. Então, a repetição é um poderoso recurso pedagógico. Paulo não está trazendo ensino novo, prestem atenção nisso, mas reafirmando as mesmas verdades. E ele diz que isso não lhe desagrada. Ele não fica envergonhado quando ele vem para o púlpito e repete as mesmas coisas. Por que será? Por que Paulo massifica tanto essas verdades? Por que ele bate tanto nessa tecla? Porque é necessário, irmãos. E ele diz mais. Pois sabe da necessidade da igreja de ouvir sempre as verdades fundamentais do Evangelho. Sabe também que isso produz segurança para a igreja. Não devemos correr atrás de novidades, mas nos firmarmos cada vez mais no antigo Evangelho. A verdade deve ser o nosso pão diário. Verdades, irmãos, precisam ser repetidas. Os ensinos básicos da fé precisam ser sempre falados o tempo todo, aqui do púlpito, nas nossas conversas, nos nossos estudos. Lá vem o pastor novamente, falar sobre os fundamentos da fé. Eu conheço todas estas coisas. Não conhece não, a gente se esquece, ou tem um mau entendimento. E tem muita gente que está no púlpito, tá, que não pensa nisso, não presta atenção nisso. E aí falando, vou trazer uma novidade para a igreja hoje, transferência de unção. Esse negócio é novo, ninguém está falando esse negócio aí. Vou trazer isso aqui agora, porque isso é uma bênção. E aqui, Paulo está dizendo, precisamos nos prender nas verdades do velho evangelho, daquele evangelho genuíno, verdadeiro. Por isso que esta igreja se preocupa com isso, de martelar isso o tempo todo. E não tem essa, pastor, fez teologia, PhD, não sei aonde, em Harvard, não interessa o que você fez, você precisa ter isso repetido constantemente, para que você não se esqueça. Olhe o que Deus mandou o povo de Israel fazer. Fala disso para os seus filhos, andando pelo caminho.
Escreve isso, bota nos umbrais das portas, nas paredes, para que toda hora você, ao se levantar, você veja. Vocês entendem? Isso tem que ser repetido, irmãos. E aí Paulo disse, eu não tenho o menor problema quanto a isso. Se a audiência ficar enfadonha por conta, é a mesma mensagem, vai falar sobre a mesma coisa, Paulo não tem o menor problema quanto a isso. Porque é para a segurança de vocês mesmos. E aí, então, se por um lado vemos o apóstolo Paulo nos exortando a transferirmos toda a motivação da nossa alegria para a pessoa de Jesus, e é este o segredo, quando a minha motivação não está eu saber que eu tenho um saldo bancário gordinho, que vai me aliviar dos meus problemas financeiros, ou uma viagem maravilhosa que está programada e que finalmente vai acontecer, ou aquele imóvel lindo, maravilhoso que eu sempre sonhei e eu comprei, né? Então Paulo está dizendo assim, a minha motivação ela não tem que estar nestas coisas, porque elas passam. A minha motivação tem que estar em Cristo. Então, além dessa parte que ele está falando, por outro lado, vemos o santo apóstolo nos relembrando princípios básicos da fé. E quais são esses princípios básicos? Vamos lá. O primeiro deles é de ter um espírito sectarista ou faccioso. Ele alerta sobre isso. Porque se nós formos agora lá para Filipenses no capítulo 2, nós vamos ver quais foram essas verdades, né? Ou quais os princípios que Paulo nos alerta. E ele diz lá, Filipenses 2,3, ele fala assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a palavra eriteia, tá? Que traduzido aqui da questão de que não haja contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. O termo usado no grego é eriteia, que, por incrível que pareça, se fala de uma propaganda eleitoral ou intriga por ofício. Aparentemente, no Novo Testamento, uma distinção requerida, um desejo de colocar-se acima de um espírito um espírito partidário e faccioso que não desdenha a astúcia. Antes do Novo Testamento, esta palavra eriteia era encontrada somente lá em Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Paulo nos exorta a sermos um em Cristo, não colocando-se acima e nem sendo egoísta. Interessante que quando Paulo fala de vanglória, ou de colocar-se acima dos outros, ele está usando, a conotação que ele dá é de um espírito eleitoral. O que acontece em época de eleições? Todas as tragédias imagináveis, de tudo. É um pisando em cima do outro, um desdenhando o outro, onde a astúcia que prevalece e onde a inferiorização do seu par é uma constante. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo que nós não devemos fazer absolutamente nada por contenda ou por vanglória, nem por partidarismo. Qual deve ser a minha motivação enquanto eu atuo nesta vida? É exatamente essa que ele está dizendo aqui, ó. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, eu não vou ler o texto, porque o tempo não permite, eu já preguei até sobre isso aqui, qual era esse sentimento que havia em Jesus? No mesmo texto que nós lemos agora, diz assim, ele sendo Deus, igual a Deus, com as mesmas prerrogativas de Deus, ou seja, com os mesmos atributos, optou
em não usurpar a qualidade de Deus. Mas antes se despojou de si mesmo, se esvaziou de si, se humilhou e foi até a morte, morte de cruz. Então Paulo diz que é este sentimento que tem que estar no nosso coração, que é exatamente o contrário à experiência da Eritreia, que é o fato de você pisar no seu semelhante ou inferiorizar a pessoa. E isso acontece dentro da igreja, irmãos. Já passei por experiências, a minha esposa está aqui também, tá? De pessoas inferiorizando o trabalho dela dentro da igreja. Vocês entendem? E Paulo está dizendo, não faça nada por partidarismo, por vanglória, mas se esvazie, considere o outro superior a você. O outro sempre é melhor do que você. A Patrícia sempre vai ser melhor do que eu. É essa a visão que eu tenho que estar olhando para ela, ou para o irmão Reginaldo, ou para qualquer outro irmão aqui. É esse o espírito que Deus quer que nós tenhamos dentro de nós. É o que Paulo está enfatizando. O que está acontecendo, amados, é que eu posso mais que o outro. Eu sou mais sabedor, né? Eu tenho faculdade disso, eu tenho faculdade daquilo, né? Eu tenho cursos de extensão, eu estou muito mais bem preparado, mas não é isso que o Senhor quer no seio da igreja dele. Não é isso que o Senhor deseja. E é para isso que Paulo nos acorda. Ele fala, preste atenção nisso. Não seja sectarista. Isso é pecado. Amém? Então, nós vemos aqui, em Tiago, capítulo 3, no verso 14, ele diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem imitais contra a verdade. O que Tiago está dizendo aqui é muito simples. Se você é assim, não se vanglorie não. Misericórdia. Não minta contra a verdade. Ou seja, você é assim, você precisa se arrepender. Você precisa mudar o seu comportamento. Porque isso é facção, é criar divisão dentro da igreja. Eu sou melhor, eu sou mais bem preparado, eu sou mais bem qualificado. E não é isso que Deus quer dentro da igreja dele. E vamos para frente. Lá no versículo 15, essa não é a sabedoria que vem do céu. Olha o que Tiago está dizendo. Isso aí não é sabedoria de Deus, não. Não é, mas é terrena. E olha a expressão que ele usa, animal e diabólica. Isso eu não estou falando não. Tiago, está na Bíblia. Esse tipo de sentimento, ele é animal e diabólico. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. E toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. O segundo princípio que Paulo fala aqui, dentro disso que Paulo falou, é operai a vossa salvação com tremor e temor. Lá em Filipenses, no capítulo 2, tá? Então eu comecei o texto dizendo que Paulo não se cansa de falar das mesmas verdades. E aqui eu estou mostrando quais são essas verdades. A primeira delas é o espírito faccioso, e a segunda é operar a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui em Filipenses 2,12 nós lemos assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai, ou desenvolvei, tanto faz, a vossa salvação com temor e tremor. Tá? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui nós vemos 3 termos em grego muito interessantes. A palavra operar, que é katergazomai, que é realizar, desenvolver, executar, conquistar. A palavra temor, muito conhecida de todos nós,
que vem do grego phobos, fobia, medo. Medo. Né? Aquilo que espalha medo. E o outro termo é tremor, que do grego nós tiramos a palavra trombos, tá? Ato de tremer ou estremecer de medo, usado para descrever a ansiedade de alguém que desconfia, preste atenção nisso, esse é o sentido, né? Que desconfia completamente de suas habilidades de satisfazer todas as solicitações, mas que diligentemente faz o melhor que pode para cumprir o seu dever. Paulo explica toda a sua ênfase nesta parte da sua carta, nos declarando 4 verdades. Então, para essa questão aqui, operai a vossa salvação com temor e tremor, Paulo não está trazendo a conotação do medo propriamente dito, mas ele explica, tá, por que ele aplica esses termos. E aí ele fala 4 verdades para dar esse entendimento. Quais são essas verdades? Vamos lá. A primeira verdade, a verdade bíblica insofismável de que a salvação é obra exclusiva de Deus. Nós não temos participação alguma nisso. Irmãos, como erramos quando achamos que nós criamos a oportunidade, ou nesse dia nós estávamos, meus irmãos, não tem nada disso. A salvação é obra exclusiva de Deus, e é o primeiro entendimento que nós temos que ter. Contudo, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo, ou seja, deitados em um berço esplêndido. Bom, já que não tem participação nenhuma, deixa eu ficar com o meu suco de laranja aqui na minha rede, na boa. Não é isso que Deus quer. Porque a salvação é de Deus, nos é dada por Deus, mas precisamos desenvolvê-la. A graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Irmãos, nós confundimos graça e acaba virando uma desgraça, tá? Essa confusão que nós fazemos. A graça de Deus não é para nós ficarmos naquela... Tem muita gente que entra nessa pilha e está errado, irmão. Está errado. A graça é dinâmica. Ela te obriga a se movimentar, mas não de modo próprio, mas obedecendo aquilo que Deus está colocando para você. Ela é dinâmica. Mas tem gente que toma a graça como assim? Não, toma graça, né? E se escora, não faz absolutamente nada, e é isso que Paulo está retrucando aqui. Antes, a graça é uma forte razão para fazermos tudo. E olha só o que o texto bíblico diz lá em Romanos capítulo 13, verso 11. Ele diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Para dessa letargia, meu irmão. Para dessa letargia. Você está no período da graça, você foi salvo pela graça, e é através da graça que o Senhor trabalha na sua vida. Mas não seja letárgico, escorado. Isso é presunção. É pecado. Katergazomai, que é o termo grego usado para operar a vossa salvação. Esse verbo tem sentido de trabalhar até a consumação, como quem trabalha em um problema de matemática até chegar ao resultado final. Já viram aquelas equações que você, x é não sei o que, y, papapá, passa aqui para baixo, e aí eu uso a fórmula de Pitágoras, eu faço isso, faço aquilo outro, e você vai trabalhando aquela equação até chegar ao resultado final. É esse o sentido que Paulo está dando. Você vai trabalhando até chegar ao resultado final. Mas esse é um trabalho de cooperação. Não é ficar parado esperando Deus fazer as coisas na sua vida. Isso é antibíblico. Ok? Vamos lá. Esse termo também se refere a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de minério valioso, ou trabalhar em um campo
obtendo a melhor colheita possível. O propósito que Deus deseja é que alcancemos a semelhança com Cristo. Olha o texto. O texto está lá em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É a imagem de Cristo que Deus quer formar em nós, mas não é deitado numa rede, irmãos. É deixando a graça trabalhar na nossa vida e nós fazendo o que ela nos manda fazer, aquilo que Deus nos ordena fazer. A segunda verdade, irmão, das 4 que eu falei para vocês, é a posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. Aí entra a questão do temor e do tremor. É importante que nós entendamos o que Paulo quer dizer ali. Quando o apóstolo fala em temor e tremor, não está falando de temor servil, porque isso vai contrariar um texto em que o próprio apóstolo fala. Eu vou ler daqui a pouco. Ele diz assim: esse não é o temor de um escravo se arrastando aos pés do seu senhor. Não é isso que Deus quer. Não é o temor ante a perspectiva do castigo. Esse que é pior ainda. Não vou fazer isso, porque se eu fizer, um raio vai cair na minha cabeça e Deus vai me matar. Já viram que foi Deus que quebrou a perna? Foi Deus, e ali, ó, aquele cara partiu em 3 partes do fêmur dele, foi Deus que fez, ali foi calculado pelo Senhor, tá? Outra coisa também, Deus não é um policial ou guarda cósmico a quem devemos ter medo. Também não é um pai bonachão. Já viu o pai bonachão? Que o filho sai quebrando tudo, ele não fala nada. Meu filhinho, para com isso, faz isso não, papai acha feio. Deus não é assim também, né? Ele é majestoso, ele é misericordioso. Nosso grande temor deve ser, agora que vem a parte boa. E que temor que Paulo está dizendo? Não devemos ofendê-lo e nem desagradá-lo, depois de tudo que ele fez por nós, a ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. E aí, meus irmãos, aí entra o que o apóstolo João, o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 14, ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Como é que eu temo a Deus, querido? Como é que eu temo a Deus? Eu temo a Deus quando eu tenho esse sentimento no meu coração. Puxa vida, eu estava no meio das minhas lambanças, fazendo só coisa errada. Eu não queria saber de Deus em nada. Estava nem um pouquinho preocupado com Deus e com as coisas dele. Mas Deus foi em meu encalço. Ele foi lá, ele me buscou. Ele me trouxe para ele me limpou todinho. Colocou em mim vestes brancas. Colocou um anel no meu dedo. Colocou uma mitra na minha cabeça. E me deu todo o reino dele. Até hoje Deus está me abençoando. Eu tenho 64 anos de idade. Gente, quando eu olho para a minha vida lá atrás e vejo onde eu cheguei, eu devo tudo a Ele. Eu não fiz nada para estar aqui, não fiz nada para voltar para Ele, eu não fiz absolutamente nada. E Deus fez tudo, então isso mexe tão profundamente com as minhas entranhas, que eu tenho que ser um tremendo cara de pau para chegar para Deus e falar assim: beleza, fez porque quis. Eu não te pedi para fazer nada. Vocês acham que isso é impossível? Mas eu não conheço um monte de gente que faz assim. Um monte de gente. Deus, o Senhor fez porque o Senhor quis fazer. Eu não te pedi nada. Entendem? Espera aí que o negócio vai ficar mais sério. Não no sentido do medo, mas no sentido da responsabilidade que nós temos, irmãos. Porque quando Paulo fala isso aqui, o amor de Cristo nos constrange. Não tem como você ficar indiferente a tudo que Deus fez na tua vida, a todas as possibilidades que Ele colocou diante de você. Então a reverência e o temor e o tremor vem nessa esteira, não na esteira do escravo arrastando-se aos pés do seu senhor e ele com uma chibata na mão diz assim: pá,
é o que você merece. Por que eu disse que não é esse o quadro do escravo servil? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, queridos, olha o que ele diz lá em Romanos capítulo 8, verso 15. Isso aqui é fatal. Tá? Diz assim, porque não recebemos o espírito de escravidão. Para outra vez, olha só, então ele remonta a um passado onde nós éramos escravos. Então ele diz assim, porque não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, com medo, como estávamos antes. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho. O nosso temor vem disso, queridos. O nosso temor é aquele negócio assim, Deus te manda fazer algo e aquilo, na maioria das vezes, esmagadora das vezes, vai contrariar a tua vontade e você vai fazer assim, não, Senhor, eu vou fazer porque eu te amo, porque o Senhor quer que eu faça. Não importa se eu tinha planejado outra coisa. Eu vou fazer isso porque o Senhor merece que eu faça isso. Terceira verdade. O desejo pela salvação é obra de Deus em nós. Interessante, né? Porque nesse texto, Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. O apóstolo de Deus, apóstolo diz que Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações. Irmão, toda a obra salvífica, toda ela é obra divina. Não tem interferência nossa. Não tem. É Deus que providenciou tudo para nós. O que cabe a nós é crermos nessa obra e obedecermos aquilo que Ele determina para nós. Então, Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações. A verdade é que nossos corações estão inquietos até que descansem nele. E também que se nem sequer podemos começar a buscá-lo, a não ser que ele já nos tenha encontrado. O começo do processo da salvação não depende do desejo humano. Deus providencia tudo. Ele é quem abre as portas, é Ele que afofa a terra. A seara é dele, se lembra? Quando ele diz assim, a seara branqueja. São poucos os ceifeiros que estão lá, mas a seara é minha. O campo é o mundo. Por intermédio do Espírito Santo, Deus energiza e capacita o seu povo para as tarefas que Ele deseja que Ele faça. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma visão clara disso, quando ele diz assim, a partir do verso 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus sempre é Deus que opera, é Deus quem faz, é Deus que faz acontecer, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. É Deus que opera sempre. E nós precisamos descansar nesta premissa, irmãos. Descansar nisso, de que é Deus. O que você tem que fazer é que quando Deus falar contigo, quando Deus mostrar para você o que você tem que fazer, não desobedeça. Cumpra o que o Senhor te manda fazer. E vocês vão entender um pouquinho mais, daqui a pouquinho. Realmente nenhum de nós poderá ter no coração o menor anseio por salvação se Deus não nos despertar previamente da condição de mortos em delitos e pecados. Meu irmão, quem está morto em delito e pecado, como diz lá em Efésios 2:1, não está atento para essas coisas, o cara está morto. Precisa de Deus tocar ele. Entendem? A obra de salvação do começo até o final dela, incluindo a santificação, incluindo tudo que está no bojo desta salvação, é tudo Deus que coordena, Ele que manda, Ele que determina. A cada um, porém, em quem Deus realizou isso, cumpre dizer agora com a máxima seriedade, agora vem a parte boa, não brinque com essa salvação.
Não brinque com essa salvação. Siga realmente. Não deixe escapar esta hora da graça, justamente porque ela não é apenas o seu próprio estado de ânimo, é a sua própria ideia, mas a atuação decididamente divina em seu coração, o querer gerado por Deus. Agora, olha que coisa terrível, quando Deus produz no seu interior esse querer que é gerado por Ele, e você diz não. E eu não estou falando de você rejeitar Jesus, eu estou falando de você desobedecer Ele. Porque, como eu falei, dentro do bojo da salvação está a santificação também. E quando Deus gerar em você o desejo, porque vai vir aquele sentimento de desconforto dentro do seu coração. Quando Deus quer trabalhar numa área específica da sua vida, quando Deus aponta algo em nós, e Ele sempre vai apontar, e aquele desconforto que o Espírito Santo produz dentro de nós, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo aqui sabe. Sabe, aquele sentimento, e aí você resiste a isso? Eu disse, não. Quando o Senhor te requer alguma coisa, cada um de nós tem algo que Deus está requerendo. Pode ter certeza disso, cada um de nós aqui. Deus está te cobrando algo, e você está resistindo. Ele está dizendo, não brinque com isso. Não brinque com isso. Porque, realmente, se nós aproveitarmos esse querer gerado por Ele, nós estamos respeitando o que Paulo falou ali, com temor e tremor. Com temor e tremor. Não, Deus, o Senhor falou para mim, acaba aqui. Acaba aqui. Vamos lá? A última verdade. A continuação do processo de salvação também é de Deus, como falei agora há pouco. A continuação desse processo depende de Deus, e sem a sua ajuda não se pode fazer nenhum progresso. Nenhum pecado pode ser vencido. Entenda isso, tem que ser com a ajuda dele. Somente por meio da ação de Deus em nós, podemos superar o mal e praticar o bem. A verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar. Irmãos, tem crente de 30, 40 anos, na mesma coisa, no mesmo patamar, no primeiro degrau da escada. No primeiro degrau da escada. Enquanto a Bíblia toda condena isso, ele diz que nós evoluímos nesta vida cristã. Nós crescemos até a estatura do varão perfeito. É a nossa meta, é o nosso alvo. Tá? Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, como eu falei em Filipenses 2,13. Não apenas o desejo, mas também toda a obra realizada em nós é ação divina. Preste atenção, a palavra grega usada por Paulo aqui é energem. Existem dois pontos importantes neste verbo que precisamos observar. Ele sempre é usado com respeito à ação de Deus e sempre é aplicado a uma ação eficaz. Ou seja, toda a obra que Deus faz, ela é conclusiva e eficaz. Não fica fiapinho para fora. E quando Paulo usa esse verbo energem, ele quer dizer o seguinte, que quando o Senhor começa essa boa obra em você e vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus, ele vai concluí-la. Ele vai concluí-la e não vai ficar um fiapinho de fora, porque ele é eficiente naquilo que ele produz. Por isso não resista, porque você vai estar atrapalhando essa obra de Deus na sua vida. Amém? Deixa eu pular um negócio aqui. E João 15,4 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Preste atenção como Jesus está falando aqui. Estejam em mim e eu devo estar em vós. E como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Precisamos estar ligados em Cristo. Precisamos estar grudados nele. Entendem? Então é assim que funciona. Concluindo, queridos, para nós passarmos para a ceia do Senhor. Porque todos buscam
o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando isso lá em Filipenses 2, verso 21. E ele se refere a isso quando ele diz assim: eu vou pegar Timóteo e vou mandar até vocês, porque em Timóteo eu vejo o espírito daquele que se importa com as coisas de Deus, que não se importa com as coisas próprias, mas se importa com aquilo que Deus manda fazer. Achei interessante essa colocação de Paulo, porque ele é cercado de auxiliares. Mas em Timóteo, o nosso hoje está abençoado, mas Timóteo tem na pessoa dele essa qualidade, esse quesito tão fundamental para nós cristãos. Então Paulo está dizendo, porque todos, sem exceção, buscam o que é seu, somente aquilo que lhes interessa, e não aquilo que é de Cristo Jesus. Paulo finaliza esta parte teológica, é engraçado, hein? É a única parte teológica de toda a carta aos Filipenses. Paulo finaliza essa parte teológica da sua carta aos Filipenses, dizendo que se as coisas não estão dando certo em nossas vidas, o motivo é um só. Nós visamos os nossos próprios interesses. Estamos buscando o que é nosso e não o que é de Cristo. Nós não estamos fazendo o que Paulo está ensinando aqui. Por isso que ele está fazendo, para a sua segurança, para que você não dê no brejo, para que você não afunde na areia movediça. É que eu repito as mesmas coisas sempre. E por último, Filipenses 4,9 diz: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma promessa, irmãos. A partir do momento que nós observamos esses princípios que Paulo está colocando aqui, estas verdades. Amém? Vamos ficar de pé?